Isso foi na década de 1990. Fui tirar uma cochilada por volta de umas 4h30 da tarde, um dia que eu estava de folga, era um dia de semana, e eu cochilei no sofá de casa, e aí fui adormecendo lentamente. De repente, sem que eu perdesse completamente a consciência, eu me senti paralisado, ou seja, aquela catalepsia projetiva. E aí, é claro, quando isso acontece, já fico quietinho, sinto a aura começar a dilatar, parece que você fica num colchão de ar suspenso, num estado alterado, e lentamente a sensação do estufamento logo após a paralisia. E eu então, já prenunciando esse estado de saída, fiquei bem preparado quando de repente 2 mãos surgiram e começaram a me aplicar um passe, e eu vi o rosto extrafísico de um mentor espiritual chinês que aparece há muito tempo para mim. Ele não é de muita conversa, ele é mais misterioso, né? Tem outros mentores chineses que falam mais, riem mais, mas ele é mais reservado, é um senhor chinês. E aí eu fui apagando naquele passe dele, mas sem apagar totalmente. De repente a sensação de decolagem projetiva, de você ser impulsionado em alta velocidade, e aí em instantes a consciência ampliou novamente, já longe do corpo, né? A sensação de eu ser expelido em alta velocidade para fora da matéria e de repente me ver num lugar com este espírito do lado. Eu estava, gente, numa cidade de madrugada que eu identifiquei como Singapura. Nessa hora, por intuição, você sabe. Ora, o fuso horário lá é 12, 13 horas à frente do nosso. Aqui era 4 e pouco, lá era quase 5 da manhã, provavelmente já amanhecendo o dia, mas ainda com aquela escuridão da madrugada. As ruas vazias, Singapura é uma cidade com muitos prédios modernos, né? Um homem caminhava por uma rua, solitário, carregando uma maleta, vestindo um terno, um oriental. Eu não sei se ele era chinês, se era de Singapura, se era coreano, japonês, eu sei que é um homem oriental. Ele caminhava baixo, né? Caminhava com uma maletinha e ele olhava para trás como se estivesse tendo medo de ser perseguido. Eu estava a vários metros acima e esse chinês pairando no ar e a gente olhando. Ele foi vindo e aí o chinês me perguntou telepaticamente: você está vendo o que está junto com ele? E eu fiquei observando e falei: não estou vendo. Ele então colocou a mão dele aqui atrás, na minha paranuca, na nuca extrafísica, e passou uma energia. Imediatamente a aura da minha paracabeça, a cabeça astral dilatou, e o sentido da paravisão, da percepção, fez assim, ampliou. E aí eu vi, dentro do campo energético do cara, era uma aura esmaecida. Não era aquela aura brilhante, mas um campo energético esmaecido. E de dentro dele, pela boca, pelo nariz, pela pele, pelos poros, saíam formas como se fossem de sanguessugas escuras, tamanho, sei lá, 40 centímetros cada um, eram grandes, 50 centímetros, e elas pululavam, entrando e saindo do corpo dele para a aura, da aura para o corpo. Eram centenas, era uma coisa nojenta de ver. Pareciam vermes escuros, plasmados, entrando e saindo da aura dele, e ele começou a suar frio, entrou por um beco. E aí eu instintivamente estendia as mãos extrafísicas para aplicar um passe, aquela coisa meio automática. Quando o chinês falou para mim: não, você foi trazido aqui só para observar. E eu falei assim: mas não fui trazido aqui para ajudar? Não, o caso dele não tem solução. E aí ele me explicou o seguinte: este homem participava de um esquema de lavagem de dinheiro internacional ligado a um determinado grupo do Oriente. Ele tinha traído os colegas, deu um desfalque e se mandou para Singapura. Os caras estavam procurando ele já há um tempão, e por isso ele tinha aquela mania de perseguição, de ficar olhando para lá e para cá, porque ele estava sujo com o pessoal. E aí, esse pessoal, segundo a história que o chinês me contou, contratou alguns magos trevosos para fazer um trabalho de magia carregadíssimo para ele. E então aquelas coisas que eu estava vendo entrando e saindo, ou seja, larvas astrais, aqui usando a nossa nomenclatura ocidental, que estava entrando e saindo, tinha sido arremessado por trabalho de magia com magos pesados encarnados do Oriente, com entidades extrafísicas
atreladas, e aquilo tudo foi jogado na aura dele. Eles não sabiam onde o cara estava, mas a assinatura energética dele era conhecida pelas entidades extrafísicas que operavam sobre esse grupo do Oriente lá, né? Má intenção atrai má intenção, semelhante atrai semelhante, uma coisa escusa aqui vai atrair presenças de entidades também nefastas, né? E aí aquilo estava em cima dele, e o chinês falou para mim: nós não temos condição de ajudar, porque como ele está dentro da sintonia do grupo, não há como tirar. E ele fez o desfalque, ele também era um sujeito numa atividade marginal, desvio de dinheiro internacional, e ele também está dentro desse aspecto, não tem como tirar, porque ele está ligado aos parceiros pelos próprios atos escusos de muitos anos, e ele é provável que em breve ele tenha um ataque cardíaco, né, causado pelo desgaste energético que essas coisas estão criando nele. Em nenhum instante ele usou o termo larva astral. Eu que estou usando por causa de estudos outros que eu faço aqui para correlacionar. Ele não falou o nome, ele falou que eram criações projetadas por magia de terceiros em cima da aura dele. Como eu falei antes, tem a larva astral criada inconscientemente pela pessoa, que nem sabe que tem, como tem aquelas criadas externamente e jogadas por má intenção na aura da pessoa. E aí, pessoal, o homem foi sumindo assim por uma viela, e eu, surpreso com aquilo tudo, ele então olhou para mim assim, para-olho no para-olho, bem de frente, aquele chinês. Sabe como você olha para uma criança, para alguém, um adolescente, você sendo um adulto? E aí ele falou assim: vocês lá do Ocidente não sabem quase nada de magia. Muito antes da civilização ocidental Tadibé já tinha magia no Oriente. Coisas que vocês não têm ideia, muito antigas, que hoje estão ainda ativas nos planos extrafísicos mais densos. E existem pessoas ainda ligadas com esses processos. Volta para o seu corpo e quando você sentir vontade, passe esse relato, conta dessas coisas do invisível, porque isso serve de estudo para tantos outros. Mas entenda, são magias milenares que existem aqui no Oriente, portanto, tudo é sintonia. Mantenha um pensamento firme, mantenha o seu Ti, foi a expressão que ele usou, sua força vital, sempre voltada para coisas positivas, para que nada disso possa respingar na sua energia. Volta para o corpo agora para você lembrar, ele me deu um tapinha aqui na cabeça, quando ele deu o tapinha, aquele puxão, a sensação de solavanco, o cordão de prata se insere na parte de trás da paranuca, a sensação de um puxão, a sensação de queda, de alta altura, em frações de segundo, mais rápido que pensa, tum, e eu caí no sofá, virar de lado, com toda a lembrança intacta, nítida, o deslocamento lá de Singapura para cá, foi frações de segundo, eu não perdi a consciência, e então eu registrei esse relato, escrevi um pouquinho para não esquecer, e hoje, quando eu estava mexendo nesse material do John Bynes sobre demônios magnéticos ou larvas astrais, eu me lembrei desse relato e resolvi gravar.